Compostcast, compostagem, biomassa e agroflorestal em um só canal. Bora lá, mais um episódio do Compostcast. Muita informação sendo gerada aqui, né? A gente falando sobre compostagem, biomassa, agroflorestal. E tá ótimo receber vários entendedores, especialistas no nosso segmento, né, Maico? É isso aí. E agora, né, assim, mais um grande privilégio e uma honra gigante de receber dois amigos de longa data. Uau. Já parceiros em vários projetos, são consultores renomados aí no Brasil, de grande referência, né? Então, muito bem-vindo, Fernando Carvalho, Jonas, muito bem-vindo também. E hoje o bate-papo aqui vai ser um bate-papo bem denso, compostagem de lodo de esgoto e compostagem com resíduos da indústria de papel e celulose, que a gente está com os maiores conhecedores do assunto aqui com a gente. Olha aí, que honra. Show de bola, hein? Papel e caneta na mão e bora aprender. Gente, sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Bora lá. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês também. Olha, é uma história de 30 anos para ser contada, né? Não é muito fácil. É um pouco demorado. Então, vamos tentar usar aqui o poder de síntese. A questão do lodo de esgoto no Brasil, né, já é uma prática, no mínimo, de 6, 7 décadas, né, no chamado Primeiro Mundo, mas simplesmente porque o Brasil, né, nessa época, não tratava esgoto. Uhum. E com o advento aí do crescimento dos nossos centros urbanos, a formação, conurbações urbanas e etc., né? A questão de preservação dos recursos hídricos, não só para abastecimento, mas também por questões de lazer, de uso múltiplo da água, de maneira geral, passou a ser crucial, importante, né? E o tratamento de esgoto ganhou muita importância com isso, porque ganhou prioridade, né? Uma questão de necessidade para essas populações. E é um avanço extraordinário, né? Eu costumo dizer que gerar lodo de esgoto é um claro sinal de desenvolvimento socioambiental, sustentabilidade. Verdade. E também, lá no início, quando esses resíduos começaram a aparecer, né, principalmente aqui no estado de São Paulo, algumas cidades do Paraná e etc., talvez aí nos idos da década de 80, né, para frente, ele começou a ganhar um status de um grande problema, né? O lodo era um grande problema. O que fazer com o lodo? O lodo representa 50%, 60%, 70% dos custos operacionais de uma estação de tratamento. Isso lá na época? Lá na época. Uhum. E, por um bom tempo, a solução foi a convencional. Vamos encaminhar isso para aterro sanitário. Maravilha, os aterros sanitários recebiam esse resíduo de forma, né, gratificante até, né, porque era mais uma fonte de faturamento para eles. Só que tudo passa na vida, né? O tempo passou, né? As quantidades de lodo, felizmente, foram aumentando, as populações crescendo e os recursos hídricos diminuindo, né? Então, quer dizer, hoje nós já temos casos aqui na região de Campinas, por exemplo, que você tem um tratamento de esgoto avançado, né, em nível terciário, com ultrafiltração e etc., para poder rebombear a montante da área de captação do manancial que abastece, um dos mananciais que abastece a cidade. Quer dizer, o futuro chegou, né, gente? E por outro lado, os aterros sanitários, que são importantíssimos, né, para desempenhar esse papel de sustentabilidade, de saneamento junto a esses centros urbanos, também já estão se vendo aí com suas vidas úteis à frente de 60%, 70% das capacidades projetadas. E as áreas nessas regiões conurbadas, por outro lado, cada vez mais escassas, né? Hipervalorizadas. É muito difícil hoje você instalar um aterro que não esteja próximo de uma população ou próximo de uma área estratégica de preservação de manancial hídrico e etc. E nesse contexto todo, naturalmente, pelas características
do lodo, né, o seu aproveitamento na agricultura foi uma questão quase instintiva, né, para os gestores da época. Então, você tem um resíduo rico em matéria orgânica, rico em nutrientes, e você está num estado, você está num país onde a agricultura é extremamente presente, né, tem uma importância grande na economia, nós temos extensas áreas cultivadas, estamos sobre solos tropicais, onde a matéria orgânica não se acumula, né, o ambiente extremamente oxidante, quer dizer, essa matéria orgânica degrada rapidamente. Enfim, todos os aspectos acabaram convergindo para que fosse dada maior atenção a essa alternativa, né? Então, enquanto você vê uma Europa pensando mais na geração de biogás, porque as condições ambientais deles, voltada para a área agrícola, são completamente diferentes das nossas, eu acho que aqui a gente faz, com muita correção, né, dar mais ênfase ao tratamento desse resíduo e o reaproveitamento na agricultura. E nesses anos, né, já ali no início, final da década de 90, 99, por aí, começaram a surgir as primeiras normas técnicas de órgãos ambientais que foram provocados por grandes empresas de saneamento, né? Aqui no estado de São Paulo, a provocação primeira veio da Sabesp, não podia ser diferente, né? Surgiram as primeiras normas, evidentemente com uma série de cuidados, de restrições, né, em função do desconhecimento do negócio. Isso tinha lá os seus problemas, né, de funcionamento, de operacionalização, de pré-aprovação de projeto, de dificuldades legais para se obter isso e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente colheu muitos ensinamentos, né? Muitos paradigmas foram quebrados, nós tivemos uma evolução extraordinária do marco regulatório em função desse aprendizado. Enfim. E nós chegamos aí onde estamos hoje, né? Discutindo a compostagem desses resíduos e, mais do que isso, a co-compostagem desses resíduos, né? A gente tem percebido que fazer compostagem de um determinado resíduo isoladamente não é a melhor prática, né? A gente tem como juntar resíduos de diversas origens, claro que com base em alguns critérios técnicos importantes, né? Com um foco não só ambiental, mas um foco muito dirigido à qualidade do produto. Por quê? Porque o sucesso da operação também está atrelado à atratividade do produto final da compostagem, que vai dar aí o fluxo de saída e assim manter saudável o fluxo de entrada do resíduo dentro do processo de tratamento, né? A gente sabe que o lodo, no contexto nacional de resíduos, em termos quantitativos, é pequeno, né? É uma quantidade pequena. Você vai comparar aí milhões de toneladas de lodo gerado por ano, potencialmente no país, se o tratamento de esgoto estivesse universalizado, contra trilhões de toneladas de resíduos agropecuários e da agroindústria associada a esses resíduos, né? Por exemplo, você pega a criação de bovinos, você tem as fezes, depois esses bovinos vão para o abate, você tem todos os resíduos do frigorífico e etc. Quer dizer, então nós estamos comparando milhões com trilhões. Agora, acontece que o lodo está concentrado nos centros urbanos. E aí o problema potencializa. O problema é extremamente potencializado. Enquanto essas atividades agropecuárias estão pulverizadas pelo país. E o fator concentração é determinante dentro do conceito de poluição. De resíduos. Então, digamos que esses resíduos que estão concentrados nos centros urbanos têm um impacto muito maior e muito mais rápido do que os outros resíduos. Todos têm a sua importância e todos demandam pela necessidade de atenção e tratamento. Mas nos centros urbanos e nas regiões conurbadas, né, que nós temos hoje praticamente regiões metropolitanizadas em praticamente todos os estados da federação,
né, o impacto é muito grande e a atenção tem sido redobrada. E aí assim, Fernando, a compostagem, né, do lodo de esgoto, ela já está mais do que comprovada, né, que é um meio seguro, né, de você tratar um resíduo. E na minha opinião particular, né, que sou assim entusiasta da compostagem, é uma alternativa que apresenta o melhor custo financeiro para o tratamento, né, olhando a compostagem como uma técnica de tratamento do lodo e transformação em fertilizante orgânico, né, com registro no Ministério da Agricultura e tudo. Mas muito tem se falado, acho que por conta do assunto, né, atual, sustentabilidade, ESG, que é muito mais voltado para a indústria, conceitos novos sendo implementados no mercado. Então essa é uma vertente do ponto de vista industrial, que as indústrias também geram lodo de esgoto. E por outro lado, se a gente for falar sobre gestão de resíduos como um todo, você trouxe aqui essa problemática que o lodo está concentrado em grandes centros urbanos, que por outro lado, os aterros sanitários estão cada vez menos disponíveis para receber esse lodo de esgoto por uma questão de disponibilidade de área, por uma questão geotécnica, que os técnicos especialistas perceberam que o lodo no aterro sanitário é ruim, e muitas novas tecnologias começam a ser discutidas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, por você tratar do assunto já há 30 anos. O pessoal tem procurado na Máquina Solo para saber se a gente tem tecnologia de secagem de lodo para queima, tem procurado para saber se a gente tem tecnologia para biodigestão de lodo, e estão vendo assim a compostagem como uma alternativa, mas não contentes com essa alternativa. E várias vezes eu já disse, assim, o ponto de vista meu, que falando em termos de viabilidade financeira, a compostagem ela é comprovada, inclusive na Europa, como um método mais econômico de se tratar esse resíduo que é gerado em grande abundância, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente está falando de uma população de 220 milhões de habitantes, muito embora essa tecnologia de tratamento de esgoto, que é um conceito de saneamento básico, né, o próprio nome já diz, não está implementado em todo o país, em todos os centros urbanos. Aí minha pergunta é, de forma mais objetiva, você chegou a estudar e pesquisar outras tecnologias de secagem, biodigestão, ou você acha que não é um caminho que é viável para o Brasil? Olha, esse conceito de viabilidade é muito relativo, né? Depende da expectativa do empreendedor, depende do fator comodidade que ele busca e tudo mais. A gente já pesquisou, a gente já teve alguma experiência com alternativas outras, tá? Em todas elas você tem vantagens e desvantagens. Mesmo dentro das tecnologias de tratamento de esgoto, você tem um processo biológico que é praticamente dois, ou é aeróbio ou é anaeróbio, ou é a combinação dos dois, mas você tem uma série de concepções de formas de combiná-los. Na questão do tratamento do lodo, não é muito diferente disso, tá? O que você tem, muitas vezes, é fatores facilitadores de um ou que impede outro. Então, por exemplo, você tem lodo lá dentro da cidade de São Paulo. Fazer uma planta de compostagem lá é possível? É viável? Tem soluções operacionalmente mais simples? Tem. Secagem térmica. Mas e aí? Como é que fica a relação entre a simplicidade, a facilidade dessa alternativa, o custo de investimento operacional e etc. Então, é um balanço que muitas vezes não vai ser decidido somente pela vantagem econômica, né? Vai ser decidido com outros aspectos, como a capacidade de operacionalizar aquilo, como a facilidade, como os riscos que envolve aquilo. Então, o que nós temos dentro do segmento do saneamento são técnicos que dominam com maestria a questão de tratamento dos esgotos, né? Até mesmo, às vezes, gerenciamento dos resíduos do tratamento dos esgotos, mas não entendem absolutamente nada de agricultura. Né? E essa relação com a agricultura, para o saneamento, para uma atividade de compostagem, ela é determinante. Porque ela vai trazer uma receita complementar que é importantíssima para a saúde financeira do processo. Sim. Tá?
E, ao mesmo tempo, para a agricultura, a gente não tem um significado muito grande. Né? É por isso que a gente passa boa parte do tempo defendendo a ideia do valor socioambiental, de sustentabilidade, etc., que esse tipo de atividade tem para um núcleo urbano. Mas não quer dizer que a agricultura está aí ansiosa para receber o nosso produto. Nós é que queremos produzir um produto da melhor qualidade para que a agricultura demande por ele, para que ela tenha interesse por ele, porque quanto mais ela tiver interesse pelo meu produto feito à base de lodo de esgoto e outros resíduos urbanos, mais fluidez, né, mais tranquilidade eu vou ganhar nesse processo, e com isso, dentro de uma gama de fatores de comparação aí, que vai levar à conveniência da alternativa A ou B, a compostagem ganha força. Agora, o que eu tenho para te falar como apelo para a compostagem no Brasil? Meu Deus do céu, nós somos o país que tem agricultura assim pujante, uma agricultura que hoje chama a atenção do mundo inteiro. Né? Nas piores situações, nós temos que aí transportar um fertilizante feito à base de esgoto por 100, 150 quilômetros, né? Não é tanta coisa assim. Sim. Não é? Nós estamos num ambiente tropical, solos que são responsivos à matéria orgânica, e o principal, Maicon, não acumula. Né? Então você vai na Europa, você pega aqueles solos que são solos mais rasos, onde você tem metade do ano com clima frio, inverno rigoroso até, a taxa de degradação da carga orgânica que você aplica através desses compostos orgânicos é baixa, então ele se acumula no solo e com o tempo passa a ser um poluente. Isso aí aqui, com uma gestão agronômica competente, não acontece. Então isso tem que pôr na balança a questão da sustentabilidade. E quando a gente fala em queima para gerar energia, em secagem térmica que vai consumir energia e etc., é como se nós estivéssemos transportando a realidade deles para cá. Isso. Quando a nossa realidade é gritantemente favorável ao reaproveitamento dos resíduos. Né? Nós estamos falando de um setor da economia do Brasil que, por vezes, aí responde a quase 1/3 do PIB do país. Pois é. Fernando, e complementando, né, você falou de realidades, e o mais interessante quando a gente observa isso, peguei um dado recente agora, quando soma-se o lodo aplicado mais lodo compostado nos Estados Unidos, chega a 54% do lodo gerado é utilizado na agricultura. Europa, a média de 50%, aí vai depender do país. Isso é muito interessante, apesar ainda das limitações climáticas e questões de solo. Isso me chamou a atenção, a sua fala, e preparando aquela palestra que eu vou semana que vem com o pessoal da Copasa lá em Minas, o pessoal do FMG, a gente vai falar sobre isso também. E eu estava revisando essas informações, e a China hoje está em torno de 30% do lodo na agricultura, e explicitamente esses caras colocam que querem chegar a 50%, níveis próximos aos americanos, para aí poder ter uma renda que eles estimam ali dos 3 bilhões de ienes, que vai dar alguma coisa de 2,5 bilhões de reais por ano de economia que eles vão ter com fertilizantes. Né? Então é uma coisa bastante interessante, além da realidade que você está colocando, a nossa realidade, a gente é carente de matéria orgânica. Isso. Tem uma área agricultável gigante, solos que respondem, solos que precisam, e lá uma realidade, e a gente está falando que hoje de 10, não chega a 10, a 15% os números que colocam de lodo de esgoto que vai para a agricultura, não sei se chega a isso, né? A gente sempre tem essa estatística um pouco ainda deficitária, mas lá estatísticas bem mais confiáveis, e tem esse nível. Nos Estados Unidos, 54% do lodo vai para a agricultura. Europa, na média de 50%. Tem país menos, Portugal, por exemplo, 70%. Sim. Então, veja que as realidades, países avançados, eles têm secagem térmica, por exemplo, Alemanha, Holanda, tem alguns países com mais restrição, tem outras alternativas, mas usam muito lá.
Ainda usam, apesar de não terem os mesmos fatores que favorecem como a gente. A Holanda, você citou a Holanda. A Holanda está no grupo dos Países Baixos, né? Tem lugar lá que está abaixo do nível do mar. Exato. Sim. Como é que você vai aplicar um resíduo orgânico onde você tem uma camada de solo extremamente fina, né? Quer dizer, você tem quase que um contato do seu fertilizante com a água que te abastece. Quer dizer, aqui é completamente diferente. Aqui você tem... nós estamos aqui... Olha o solo que a gente está aqui, né, envolvido. Aqui para você chegar na água subterrânea é no mínimo 25 metros, 25 metros. Quer dizer, lá você chega às vezes com menos de 1 metro. E olha o argilão, né? Você olha assim... Coisa mais linda essa terra, né? Não, e outra coisa, esses solos são extremamente intemperizados. Então, você sabe que a capacidade de um solo reter nutrientes catiônicos de plantas, a chamada CTC, num solo como esse, depende de minerais de argilas extremamente temperizado e com baixo número de cargas negativas. Então, o maior responsável pela capacidade do solo reter esses nutrientes por mais tempo para as plantas é a matéria orgânica. Sim. Entendeu? Que ao mesmo tempo é rapidamente consumida pelas condições ambientais. Pois é. Os americanos, como o Jonas citou, eles chegam a aplicar até lodo fluido. Sim. Lodo sem transformar em torta e sem transformar em nem passa compostagem. numa centrífuga, nem nada? Assim. Nada. Aplicação. Quase aquoso, né? Aplicação subterrânea no solo. Os equipamentos faz injeção. Injetam lodo. Então tem, como eu falava, tecnologias e possibilidades existem diversas. Sim. O interessante e acho que o desafio, né, do nosso trabalho é que cada caso é um caso. Analisar o contexto. Exato. A compostagem vai servir para 100% das soluções? Não. A secagem ou a biodigestão é 100%, porque vem em onda. Esses assuntos vêm em onda. É isso que eu estou Agora percebendo. é a biodigestão. Já foi há um tempo atrás. Agora voltou. Vamos falar o quê? Quando eu estava ainda terminando meu doutorado lá, era biodigesção. Foi para baixo. E compostagem sempre ali e tal. Se manteve, né? Manteve. Agora voltou a onda da biodigestão novamente, né? Então, acho que são ondas, mas assim, eu acho que é interessante quando a gente vê esses números daquilo que de fato feito no exterior, né? Quando a gente pega a Europa, Estados Unidos, evidentemente que a gente tem completamente outra realidade, e eu acho que é uma realidade ainda melhor, né? Como o Fernando está colocando, uma realidade ainda melhor. Esse solo nosso, 80%, 85% da capacidade de troca de cátions dele depende da matéria orgânica. E a gente vai enterrar a matéria orgânica, né? Vamos compostar isso, estabilizar, ter uma matéria orgânica de qualidade para colocar no solo. Então, acho que esse é o caminho que a gente deve trilhar primordialmente antes de pensar em soluções tão mais caras. Mas elas cabem? Cabem. Como Fernando, regiões metropolitanas, regiões com problemas de vizinhança. Então, tem uma série de soluções que se encaixam em cada caso, né? Então, a compostagem não é a salvação de todos os resíduos orgânicos, como a secagem solar também não é. Então, acho que o importante é você conhecer o problema, desenvolver a solução para cada caso. É isso que O grande ponto final pelo qual nós trabalhamos é de fato a agricultura, né? Mas a compostagem é uma ferramenta interessante porque ela tem ela carrega, né, a capacidade conceitual de transformar a matéria orgânica. É isso que eu acho mais mágico assim na compostagem. E essa mágica tem um apelo ambiental muito forte, né? Então, quando o mundo começou a discutir o reaproveitamento do lodo, a questionar, né, o grande problema eram os metais pesados. O que aconteceu em países como os Estados Unidos e está acontecendo no Brasil? Isso é muito importante dizer. Os limites que eram considerados assim razoavelmente restritivos já estão ganhando uma certa folga, porque as empresas, junto com o órgão ambiental de cada estado, etc., estão aprimorando as formas de fiscalizar, e esses teores de metais pesados de maneira geral está caindo nos lodos. Os lodos estão se tornando mais limpos quando o contaminante considerado é um metal pesado. A questão dos patógenos,
é importante, pode ser resolvida com compostagem, pode ser resolvida com uma secagem térmica, pode ser resolvida com um tratamento alcalino, entendeu? Quer dizer, resolve-se também. Compostos orgânicos persistentes e tóxicos, está aí a literatura científica no mundo já publicou centenas de milhares de trabalhos mostrando a eficiência da compostagem na biodegradação de uma série de compostos orgânicos persistentes e tóxicos. Quer dizer, essa é uma mágica que a compostagem entrega e você já não consegue com a secagem térmica, você já não consegue com a estabilização. Antibióticos, produtos de higiene pessoal, que tudo vai para o lodo, né? Então tem muitos trabalhos que mostram também a degradação de antibiótico, degradação de outros poluentes, é bem interessante. Você falou a questão de metais em lodo, né? Essas revisões, por exemplo, países da Europa tem países que diminuíram dos anos 70 para cá aproximadamente 80% do que tinha de metal lá e o que tem de metal no lodo hoje. Então a gente tem os limites bastante restritivos e são hoje atendidos com tranquilidade. São, inclusive, aqui no estado de São Paulo, né, Fernando? A gente tem visto isso, até em regiões metropolitanas, lodos que eram estudados lá na década de 80 e hoje a configuração mudou completamente. Então isso é muito importante. Existem livros publicados no Brasil, né? Quando nós estávamos no calor das discussões de normas ambientais nos estados, resolução CONAMA, etc. Existem livros publicados, patrocinados, por exemplo, pela Sabesp, que colocavam os lodos de São Paulo ali nos limites, flertando com os limites máximos de metais. Hoje você vai e faz uma caracterização físico-química quanto a metais pesados nos lodos da região metropolitana de São Paulo, os níveis estão muito, mas muito abaixo do que eram há 10 anos atrás. Evolução, né? Houve uma evolução. Sim. Coisas mudaram lá. E a gente trabalha e a gente prega, né, para criar um ciclo virtuoso nessa questão aí. Né? É importantíssimo dar atenção aos limitantes, aos contaminantes e etc., mas também é importantíssimo dar a devida atenção à qualidade final do produto que se chega com o tratamento desse lodo, entendeu? Com os olhos, tanto a sustentabilidade ambiental como a atratividade agronômica. E nesse aspecto é fundamental a gente trabalhar com resíduos de diversas origens, até mesmo de olho em aspectos microbiológicos do produto final, que hoje é o assunto aí que está em voga no mundo agro, né? Os produtos biológicos, para controle de determinadas doenças, determinadas pragas através de efeito supressivo, ou mesmo para enriquecimento biológico de solos e etc. Não só utilizando esses fertilizantes como substratos por micro-organismos, mas como fonte de micro-organismos. Sim. Isso é muito bom, hein? Nossa, que aula! Mais uma! Mais uma. Fernando e Jonas, esse conteúdo que vocês trouxeram para nós e para o público da Máquina Solo, do Compostcast, tem um valor muito grande, porque eu mesmo, observando, falando sobre lodo e esgoto, gerar tudo isso, caraca, muito bom. Ou seja, eu acho que a gente pode concluir essa primeira etapa da conversa antes de a gente entrar no assunto de outro mundo de resíduo, que é da indústria de papel e celulose, que, escutando o Fernando e o Jonas, que a compostagem ela é, de fato, uma prática segura, um método seguro para tratar o lodo de esgoto, que ele é gerado em grande quantidade nos centros urbanos. E esse ponto que o Fernando trouxe, muito interessante, que eu não tinha parado para refletir sobre isso. E quanto mais o lodo tiver, melhor porque Sim. a gente vai ter esgoto sendo tratado devidamente, como deve ser. A gente pode falar que a compostagem ela vai de encontro a uma necessidade que o solo brasileiro tem de utilizar fertilizante orgânico, matéria orgânica, por conta da característica do solo. A gente já venceu os desafios que tinha de legislação também já foi vencido, de normas já foi vencido. Que é um detalhe muito importante, né, Maicon? É isso, tem que ter esse embasamento legal, né, de Sim. normas também, até para trazer ainda mais segurança para esse processo.
Isso existe também, já está bem consolidado no Brasil, a gente ainda segue evoluindo, mas já tem normas do Ministério da Agricultura, tem processo de licenciamento ambiental, métodos de controle para você garantir que o produto é um produto seguro. E agora, por outro lado, a gente ainda tem um desafio de mostrar para o agricultor os benefícios que essa matéria orgânica traz para o solo, né? No episódio que nós fizemos anterior, a Kátia Beltrame, a gente estava falando sobre fertilizante orgânico composto, produzido a partir do esterco bovino. Ela falou, a matéria orgânica é uma matéria orgânica rica, o produto é muito rico, mas ainda a gente tem esse desafio de mostrar para o agricultor, né, para o produtor rural, que é um produto de qualidade. E isso vem acontecendo, né? A gente também sabe que isso vem acontecendo. Agora, para passar a palavra aí para o Jonas para falar um pouquinho do mundo da indústria de papel e celulose, que também é outra indústria gigante, né, no Brasil, né? Eu acho que o Brasil deve estar entre os top 5 aí, né, dos 5 maiores produtores de papel e celulose do mundo. Né? E hoje nós somos os maiores exportadores de celulose. Né? Ah, é? Nós não somos... Já está no primeiro. Sabia dessa, mas? Como exportadores, nós somos os maiores exportadores de celulose. Como produtores, nós estamos ali entre os, se eu não me engano, entre os 5 ou 6 maiores produtores. Sim. Mas é muito interessante a gente ver aqui, né, a presença do pessoal de Mato Grosso, né, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, porque o grande eixo de desenvolvimento hoje está sendo o estado do Mato Grosso, e com essas novas operações que estão ocorrendo lá, né, provavelmente a gente vai ficar ali nos top 3, né, muito brevemente, né, isso é bem interessante. Mas já somos os maiores exportadores de celulose do mundo. Né? E esse processo, né, de produção de papel e celulose, como todas as outras atividades, também geram uma quantidade grande de matéria orgânica, de resíduo orgânico, que deve ser tratado, né? Sim, gera-se resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos em grandes quantidades. E por outro lado, é interessante a gente observar que esses novos projetos que nascem nessa nova concepção de melhores práticas, best managed practices, né, que é uma concepção europeia. Então, essas empresas já nascem de acordo com um objetivo, com estruturas já objetivando, por exemplo, a redução de resíduos, o melhor aproveitamento dos produtos químicos utilizados. Então, por exemplo, os projetos hoje que estão sendo implantados, eu vi um dado muito interessante, que conseguem recuperar, por exemplo, no tratamento ali do licor que é utilizado para poder fazer o cozimento da massa e separar a celulose, hoje conseguem ali ter uma eficiência ali de 98%, 99% de recuperação desses produtos químicos que são utilizados, né? Uhum. A soda, enfim. E isso acaba também afetando de maneira muito positiva a qualidade dos resíduos que a gente tem no final, né? Sim. Quando a gente começou a trabalhar com agroindústrias, né, quando eu conheci o Fernando lá em 2004, né, Fernando? Isso. Eu estava finalizando ali, né, do meio para o final do meu doutorado lá na Exalc, e a gente começou a trabalhar com agroindústrias, mas do setor das indústrias cítricas, né? Foi onde a gente começou a ter as primeiras experiências com as empresas, com as agroindústrias, grandes geradores de resíduos, efluentes, né? Logo depois a gente começou a ter, então, um contato ali com o pessoal do papel e celulose, trabalhando com cinzas de biomassa. Fizemos um projeto à época, usando papel e celulose, conseguimos aprovar no órgão ambiental para uso de cinza, que hoje voltou a ser uma discussão grande, mas na época a gente conseguiu aprovar esse projeto de uso de cinza nas áreas florestais, aproveitamento do potássio, já com uma visão de normas canadenses, normas da Finlândia, com relação a dioxinas e furanos e metais pesados. Então, a gente, nesses últimos 20 anos, a gente veio trilhando esse caminho. E paramos hoje, né, com esses grandes projetos de celulose, né, principalmente os projetos que agora estão no Mato Grosso. Tem o projeto também, os projetos aqui no estado de São Paulo, projetos em Minas, né? Mas são grandes geradores, e geradores de resíduos que
quando você faz um processo de tratamento pensando lá no produto final que pode ser utilizado na agricultura, você já vai com uma outra visão, né? A gente, historicamente, a gente andou vendo vários projetos que faziam um misturão de tudo que era gerado e mandava isso para as florestas, acabava ocasionando, desagradando o setor florestal, desagradando a indústria porque não dava vazão. Então a gente sempre tem buscado nos nossos projetos, nos desenhos das concepções, estabelecer produtos corretivos de solo. Então a gente vai trabalhar com os inorgânicos, os resíduos orgânicos vão ser compostados, então a gente tem buscado isso, né? Então vocês conhecem, por exemplo, o projeto da LD Celulose. Sim. Que foi um projeto bastante interessante de desenhar aquela concepção e trabalhar nesse projeto, onde a gente tem os produtos muito bem estabelecidos. Sim. Né? Então temos o lodo gerado na estação, lá tratamento primário, secundário e terciário. Nós temos o lodo que é compostado e transformado em um fertilizante orgânico, que já está no mercado, já está sendo comercializado. Muito interessante o caso, que ali é uma região cercada pela fábrica, a plantação de eucalipto. Nós temos café, temos uma agricultura muito pujante, muito forte naquela região. E os resíduos inorgânicos condicionados são transformados em corretivo de solo. Deixa eu só abrir um parênteses, Jonas, para você não perder a... Interessante dizer o seguinte, que a gente trabalha com a ideia de que não é porque a matéria-prima é um resíduo, o produto tem que ser um lixo. Exatamente. Entendeu? Então, quando o Jonas cita a LD e o entorno dela, ele está citando de forma indireta a questão da indústria ter uma alternativa que não à disposição em florestas próprias. Porque se ela prima pela qualidade, pelo critério na gestão dos seus resíduos dentro de um projeto como esse, ela passa a ter como alternativa todas as outras atividades agrícolas potencialmente consumidoras de corretivos de acidez e de fertilizantes orgânicos. Sim. Isso traz um alívio às vezes, porque nem sempre é economicamente conveniente o aproveitamento interno. Exatamente. Mas assim, eu lembro que o Jonas uma vez me contou que assim, em um dos projetos que a gente participou juntos também, né, que tem compostador Menar trabalhando, da indústria florestal, você comentou aqui no começo, né, que tem a indústria florestal, assim, muito comum ter isso na agroindústria. Na cana-de-açúcar é a mesma coisa, assim, que eu percebo também. A agrícola e a indústria. Isso, a área agrícola e a indústria, a área florestal e a indústria. Exato. Ou seja, o resíduo, ele é gerado pela indústria, né? Então, vocês desenvolveram os projetos para aproveitar essa matéria-prima para produzir o fertilizante orgânico, e esse material, parte dele volta para florestal. Mas voltando ao tema, que assim como o produtor rural, o agricultor tem que ser educado a utilizar a matéria orgânica e aceitar a matéria orgânica, os benefícios que ela tem que traz. Ver o resultado. Exato. Exatamente, tem que ver o resultado. resultado. Por outro lado, também os engenheiros florestais que cuidam das áreas florestais da indústria de papel e celulose, quando perceberam, né, os benefícios da matéria orgânica que traz para a produção do eucalipto ou do pinus, aí uma vez você me contou essa história e falou, pô, agora eles estão pedindo mais, antes era um problema. Exatamente. Não manda essa matéria. Isso é um caso bastante interessante. Agora produz mais aí. Isso. E é interessante que nesse caso a produção de lodo, inclusive, diminuiu. A gente chegou a gerar 120 toneladas, trabalhar com 120 toneladas por dia, em pico de produção. Nossa. Aí com melhorias de processo interno, hoje a gente está gerando em torno de 30 toneladas dia de lodo, 40, reduziu bastante, né? Implementaram alguns outros processos de reaproveitamento de água e retirada de fibras que iam para o processo de tratamento. Mas esse é um caso interessante, porque no início era realmente a indústria, a florestal entendia que estava fazendo um favor ali para a indústria, né? Pô, precisa me encher com esse negócio de novo e tal. E isso foi por um bom tempo. Aí, quando efetivamente a florestal começou a falar, vamos medir isso aqui. É isso aí, né? Sem dado... Vamos medir. E conseguiram observar que com o produto
feito de forma adequada, com tecnologia adequada, utilizando, a gente passou a enriquecer o produto, né? A Florestal passou a otimizar a operação, que ela usava uma operação só para aplicar o lodo, né? Compostado. Depois, olha, e se a gente colocar um potássio aqui, a gente elimina uma operação lá no campo, a gente faz uma operação de pré-plantio e elimina uma operação no campo. Bom, então vamos medir, porque a gente está comprando potássio. Vamos medir como é que está. For observar, tem 8 a 9% de ganho. Olha aí. No final do processo, com um produto adequado, um produto bem compostado, que é uma matriz muito boa para a gente colocar outros fertilizantes, né? E hoje fala, pô, mas só tem isso, né? Só então, tem isso. Porque mais. a experiência foi muito boa, e tanto é que a gente replicou essa experiência para outra unidade, né? Hoje são 4. De uma única indústria, vocês têm 4 plantas rodando de compostagem, né? Três plantas. Nossa. E é interessante que essa outra unidade, ela ainda está, estamos aí na pré-operação, nas aprovações de licença, mas estamos pré-operando, fazendo os testes, né? Mas assim, a Florestal, para quando que vai ter o material? Quando que vai ter o material, né? Já é uma expectativa, porque aplicação de tecnologia, aplicação de método, e você conseguir medir o resultado lá no campo, né? Então, porque não adianta você levar o problema para outra parte da empresa. Você tem que levar a solução. Você tem que levar a solução. Senão, se não tá faz bom para sentido. mim, eu vou empurrar para o outro. Não funciona. Não assim. exatamente. E aí existe essa celeuma entre as partes, né? Pô, você vai me trazer problema, cara? Não faz isso. Vamos. Então, hoje tem essa É o círculo virtuoso que eu estava te falando. Você não leva mais um resíduo para o cara, você leva um produto que tem a preocupação prévia com a qualidade de quem está fazendo. Exatamente. O colaborador, no caso que o Jonas descreve, ele passa a ser um parceiro, ele passa a ter interesse, ele passa a ter algumas vantagens no uso desse material. E tem que ser dessa forma. E a indústria de papel e celulose hoje ela enxerga também de forma muito clara a compostagem como uma técnica de tratar esses resíduos que é gerado em grande volume por conta das indústrias ser muito grande, é gerado em grande volume e que do ponto de vista até financeiro, ambiental, ESG, sustentabilidade, não faria sentido nenhum mandar isso para aterro sanitário, por conta dos volumes e por conta desses conceitos que eles estão querendo implementar, né? De fato, por exemplo, quando a gente pega esses projetos mais recentes, é interessante observar esse posicionamento, né? Como que eu vou fazer para aproveitar, né? E assim, muitas indústrias já estão nascendo sem essa questão de pensar em aterro, né? A gente tem projetos mais antigos, tem uma célula de aterro sanitário, 2 ou 3 células no fundo da fábrica. Na área industrial. Uau. Então, então, hoje mesmo eu estava conversando com um participante, falou, a gente tem um caso aqui que a gente tem lá uma montanha de material que está aterrado e a gente está precisando retirar esse material. Que é um passivo, no fundo. É um passivo, né? Então não faz sentido nenhum isso, né? Então as concepções, as indústrias que estão surgindo e aqui, as oportunidades que a gente está tendo de trabalhar, né, com esses novos projetos, onde a gente está trabalhando nesses desenhos conceituais, basicamente, ou se tem uma célula muito pequena, mas não para colocarem esses resíduos industriais que nós vamos trabalhar, para colocarem outros resíduos que muitas vezes a logística impede de você levar, coisas bem pontuais. Uma quantidade menor. Menor, mas já nasce com essa intenção de ter aterro zero, né, para esse tipo de resíduo. Pois é. Evidentemente que o desafio é você conseguir reaproveitar de maneira adequada todos esses resíduos, né? Tem uma diversidade grande de resíduos, então a gente tem trabalhado nessas duas divisões, mas realmente ainda continua sendo um desafio pelo volume, né? Sim. Pelo volume que é gerado. Então você imagina uma fábrica como a LD, ela já nasceu na concepção que, olha, a partir do momento que eu der o startup aqui na minha indústria, compostagem começou a funcionar. Antigamente não era assim. Antigamente
você começava a operar a planta, depois ia ver, tem um aterro, ali. põe no bag, põe ali e tal. Não. Hoje os projetos já nascem já em conjunto. Então você já discute, o pessoal está discutindo a área industrial, já está se discutindo junto. A mesma mesa, a central de tratamento de resíduos. Então o projeto já nasce assim, isso é muito interessante. E com um processo assim definido, né? Toda vez que eu vou na LD Celulose eu fico impressionado, assim, porque no fundo é uma outra indústria. Você entra ali, é uma outra indústria. Tem processo bem definido, tem procedimento, tem tecnologia, tem equipamentos, né, com alto investimento. E você vê que a coisa acontece. Você entra ali, o que você sente é uma indústria de produção de fertilizante, né? E ao mesmo tempo resolvendo o tratamento. E o interessante, né, Michael, você está falando que tem processo, tem método, tem metodologia, tem controle de qualidade, tanto de entrada quanto de saída. E tem análise de custo, acompanhamentos on time do que está acontecendo. Então, sabe-se quanto que está entrando de resíduo, sabe-se o custo do processo por tonelada tratada, né? Então isso é muito interessante lá, esse acompanhamento que a gente tem, esse feedback lá com o Pedro, né? Então quanto que está o custo por tonelada tratada? É um valor muito interessante, né? Que conseguiu chegar, porque o projeto é robusto, o projeto nasceu robusto, a empresa investiu, acreditou no projeto. Hoje o custo está lá embaixo para tratar o resíduo. Isso é verdade. E ele já nasceu grande, já nasceu com a devida importância, né? Já nasceu com a devida importância. Então a filosofia que a gente tenta levar para os projetos, né, na concepção, é essa. Vamos resolver mesmo. Né? Vamos nascer com a coisa resolvida. Porque assim, a gente trabalhou em muito projeto emendado. Projeto, o puxadinho. É complicadíssimo, né? Você dá jeito? Dá jeito. Você tem que resolver a situação. Mas é um desafio, o telefone não para de tocar e a situação resolve, né? E aquele negócio. Os puxadinhos têm mais um problema. Por vezes ele mexe em interesses já estabelecidos, né? Isso dificulta as mudanças. Muito. É diferente desses casos que o Jonas está colocando, onde o projeto de gestão dos resíduos nasce juntamente com o projeto da fábrica. Identificar o problema e já vir com a solução, né, Maicon? Isso já é importante. nasce pronto, isso que é importante. Muito bom. Já leva a solução, já nasce com a indústria, né? E são duas indústrias importantes. A gente falou de saneamento básico, que a indústria, né, a tecnologia que trata o esgoto, que leva uma solução para a sociedade, e a indústria de papel e celulose também, que gera matéria-prima de consumo, né, para nós. Bom, a celulose eu também não sabia, tenho aprendido recentemente com essa monte de indústria de celulose chegando no Brasil, que ela gera assim, uma quantidade imensa, é uma matéria-prima para vários produtos, roupa, cosmético, medicamento e nutrição, e por aí vai, né? Aí tem um outro aspecto interessante. Não sabia que era tão importante assim, que era só papel sulfite que é na impressora. Achou que era só, né, cadeia gigantesca. Só a ponta, né? A celulose solúvel pode ser a grande substituta das fibras sintéticas, né? Do plástico. E hoje, Que legal. dos microplásticos que estão presentes nas águas e nos esgotos, a maior parte são advindos das roupas, né? Desprendimento de fibras sintéticas plásticas de roupas. Pois é. Então tá aí uma solução no fim do túnel. Não, fiquei contente quando eu soube disso recentemente também. Gente, obrigado, viu, por trazer esse conhecimento para nós. Estamos aprendendo constantemente. E bora lá, né? 2 mega soluções aí. Vamos que vamos. Valeu, gente. Obrigado. Que bate-papo gostoso. A nossa vontade é de ficar aqui mais 2 horas. Nem sei quanto tempo deu. Mas é uma delícia. Vai ter eu participei e vou assistir depois umas 3 vezes para recapitular. Agradeço o convite, Maicon, mais uma vez. De poder bater um papo aqui e contar um pouco daquilo que a gente faz, né? O ano que vem a Biosolo faz 25 anos, né? Olha que interessante. O Fernando conta o 30 porque ele conta o mestrado e o doutor. A graduação já trabalhava com lodo, né, Fernando? Não, mas aí daria 36. Nossa! Pois é, o Fernando... Não conta tudo, não. O Fernando já tá no lodo. É pra contar isso? Então vai dar 36. Mas o ano que vem a Biosolo faz 25 anos, né? Então o ano que vem vai ser festivo. Aí tem que comemorar. Setembro do próximo ano. Então ele já tá desenhando aí uma logomarca comemorativa pra gente começar, e estamos aí na luta. Anos. No mercado é uma comprovação também de que vocês conduzem o projeto de compostagem de forma muito séria, muito profissional, porque se fosse de outro
por outros meios não Não chegaria tinha prevalecido, não. com né? 2 décadas e meia aí jeito. de história. Então, parabéns pelos Parabéns, projetos que vocês fazem. Quase sempre, quando tem um evento de relevância como esse daqui, o Jonas, o Fernando, a Kátia são convidados porque trazem solução que são verdadeiramente são soluções que resolvem o problema de uma forma confiável e segura do ponto de vista ambiental e do ponto de vista agronômico também. Então, obrigado, Fernando. Ok, Obrigado, Michael, eu agradeço aí o convite e a oportunidade de falar de assuntos que tem sido a nossa rotina, né? Boa parte da vida já. E foi um prazer estar com vocês, viu? Valeu. Muito Próximas obrigado. oportunidades estaremos aí disponíveis. Aí, até a próxima. Tá bom? Bora lá, isso aí. gente. Compostcast é isso daí, gente. Compostagem, biomassa, agroflorestal e muito mais. Bora lá. Valeu. Compostcast, compostagem, biomassa e agroflorestal em um só canal.